Peraí. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, boa noite. Quero saber quem está animado para saber sobre as intervenções de trabalho de parto. Lembrando que a gente vai conversar pelo chat, o áudio de vocês está bloqueado para a gente não perder o foco aqui, mas pode ir mandando dúvidas aqui para o chat. Vocês viram que tivemos um parto ontem? Ela assistiu a aula e teve o parto maravilhoso, mandou o relato para gente. Informação é poder. Me contem aqui quem estava aqui ontem. Manda aqui eu, se você estava aqui ontem. Ainara. Sou Rainara, gente. Fala, Fernanda, muito bom. É, tá tudo certinho. Muito bom, gente. Hoje a gente vai falar. Tá escutando bem o áudio para vocês? Vocês estão ouvindo bem? Sim? Ótimo. Então, hoje a gente vai falar, boa noite, sobre as intervenções mais comuns no parto. Tá dando retorno para vocês? Estou escutando a minha voz, deixa eu ver aqui se tem algum. Ah, aqui. Pronto. Pronto. É, essa aula de hoje é muito, extremamente importante. Por quê? Muita gente tem medo das intervenções. Ontem a gente falou dos medos, né? Apareceram várias intervenções como um medo. Então a gente faz essa construção da aula de ontem, né? A gente falou sobre o medo da dor, mas também tem o medo das intervenções. Então hoje vai realmente ajudar nesse processo de construção de um parto mais tranquilo, de ter uma segurança nesse processo que vocês vão passar. Me fala aqui qual é o maior medo em relação às intervenções de parto de vocês. Além disso, né? Aqui eu coloquei uma fotinha de um casal que eu atendi já há 14 anos e ele tá com a frase ocitocina. Ocitocina é uma questão que gera medo para vocês? Conta pra gente. Vai comentando aí no chat, gente, para a gente ir entendendo os medos que vocês têm. E hoje, né, a nossa segunda aula aqui da Semana Prepara Parto, e, né, o nosso objetivo aqui é ajudar vocês realmente a perderem o medo do parto, a ganhar confiança, segurança que precisa para parir. E por que o tema das intervenções é tão importante e vai ajudar vocês nisso, né, a perder o medo? Porque muita gente, né, tem o costume de achar que se interviu já deixou de ser bom. Hoje a gente fez algumas enquetes lá nos stories, né? E muita gente escolheria a cesárea diante de uma citocina, diante de um fórceps, diante ali de uma indução. E muitas vezes é o medo do desconhecido de novo, né? Porque escuta histórias ruins em relação a esse tipo de intervenção e acha realmente que a cesárea é a melhor opção. E a gente sabe que muitos partos vão precisar de intervenções, e vocês vão entender aqui hoje que muitas delas vão ser bem-vindas, né? Então, por isso que é um tema que a gente não poderia deixar de fora, porque vocês vão estar preparadas, né, para o cenário que a gente fala, que é o plano A, plano B, plano C, que é o que a gente aconselha vocês a fazerem no plano de parto de vocês. Exatamente. A Paula colocou aqui, na verdade, é não saber falar. Não quero. E de repente prejudicar o meu bebê com a minha decisão. Mais isso. Então, Paula, não sei se deu para entender, mas hoje a gente vai falar sobre os conhecimentos para fazer um plano de parto. Por quê? Não, plano de parto, muita gente erra e peca achando que é só baixar um arquivo na internet. O nosso mesmo está super disponível na internet para baixar e marcar X. Ah, quero isso, não quero aquilo e tal. Não, você tem que entender cada item daquele, entender o motivo de usar, não usar, por que não usar, por que você pode dizer não quero sem causar um risco no bebê. Então já anotem tudo que a gente for falar. Quero ver se alguém vai colocar um resumão lá no nosso Instagram e marcar a gente, porque essas intervenções são muito importantes e eu quero ver vocês tirando dúvida aqui.
Então, aqui, né, só para reforçar a nossa programação, ontem nós falamos como lidar com a dor no parto. Hoje nós vamos falar sobre as intervenções mais comuns no parto. E aqui, para reforçar isso que a Fernanda acabou de colocar, eu, como físio, percebo um medo de não conseguir expulsar o bebê. E a gente vai falar amanhã sobre a laceração, que é um medo muito comum. Porque tem mulheres que falam assim: não, eu estou muito tranquila para vivenciar o parto, para as dores do parto. Agora, pensar que o bebê vai sair de dentro de mim, aquela saída me gera um pânico. Então, para a gente finalizar esse assunto, para gerar segurança, a laceração de parto, né? Como prevenir, é um tema importantíssimo para vocês assistirem amanhã. E, né, a partir de amanhã, vocês, quem quiser continuar nesse estudo aqui com a gente, né, aprofundando em relação ao parto, a gente vai abrir a oportunidade de um combo dos nossos cursos, né? Na verdade, vão ter 7 tipos de cursos diferentes dentro do nosso combo aqui de cursos, além de aula ao vivo, né? Então, amanhã, na aula de amanhã, a gente vai falar um pouquinho e já vai, né, dar essa oportunidade para quem quiser se preparar aqui com a gente. Então vamos lá. Dessas aqui, me falem quais vocês têm mais medo: ocitocina, anestesia, analgesia, ruptura da bolsa, que é quando a bolsa rompe, ou fórceps, ou vácuo, né? Tem algumas mulheres que só de ouvir essas palavras já imaginam o pior cenário e falam não querem. Tem Se for mulheres. para ser assim, né, melhor cesárea. Exatamente. Tem mulheres que falam assim, não, é assim, só se for natural, sabe? Tá? E se eu entrar em trabalho de parto, durar pouco tempo, porque se tiver que fazer alguma intervenção, aí eu acho melhor ir para cesárea porque a gente está forçando o parto. Vocês acham que é assim mesmo? Se tiver que fazer alguma intervenção, a gente está forçando o parto, sim ou não? Fórceps, fórceps, ruptura de bolsa. Só não tenho medo da ruptura de bolsa. Só a Marina acha que não? Então, eu vou contar para vocês uma história. Ontem, uma paciente falou para mim, ela ia me contratar para o parto, e falou para mim que tinha agendado a cesárea, porque o bebê dela tinha que nascer, né? Mas ela não tinha entrado em trabalho de parto, o colo do útero dela estava fechado, e por isso a cesárea foi agendada, porque ela já tinha uma cesárea anterior e com o colo do útero fechado, não tinha o que fazer. Vocês acham que é isso mesmo? Vocês iriam para cesárea ou vocês acham que teria outra opção? Coloca aqui para mim, para a gente saber que nível de entendimento vocês têm. Tem outra opção ou tinha ido para cesárea? Teria Sem outra conhe... opção. A Paula falou, sem conhecimento eu iria para cesárea. Ainda mais quando fala assim, né? Olha, seu bebê precisa nascer, seu colo tá fechado, né? A gente já entende que não tem jeito. Exatamente. A Paula falou que já a indução ela tem medo porque ela passou muito mal. A enfermeira disse uma reação alérgica, mas mesmo assim tem mais medo do fórceps. Muito bem. Então, vamos começar sobre a questão de indução que faz ali, né, o uso da ocitocina. Deixa eu ver se é o primeiro aqui. Ah, a gente colocou aqui, né? Não, depois vai falar Depois do. vai falar, né? A ocitocina, realmente com colo fechado, às vezes não é a melhor opção, mas existem outras opções que a gente vai falar aqui para frente. E aí, né, isso que a gente está falando, né? Quando a gente pensa em intervenções do parto, qual é o primeiro pensamento que te surge? Para quem insistir, é melhor ir logo para uma cesárea, ou talvez, né, essas intervenções existem para ajudar, porque não tem essa de ser 8 ou 80, né? Não, ou vai ser tudo natural, ou vai ser ter que já ir para uma outra rota, né? Porque existem sim as intervenções bem-vindas. E a gente até diferenciou aqui porque a intervenção bem-vinda é totalmente diferente de uma violência obstétrica, né? Onde é uma intervenção que é realizada, né? Era muito realizada para todo mundo. Ai, todo mundo que interna no hospital vai botar no soro, vai ficar deitado, vai ter que fazer episiotomia, vai ter que empurrar o bebê. Isso são situações que não teriam necessidade, né? Mas existem sim as intervenções bem-vindas. O que que significa isso? Aquelas que são, ó, baseadas em evidência e visando o bem-estar da mãe
e do bebê. Porque quando a gente pensa numa intervenção, se a gente sabe que ela vai ajudar a aumentar a chance, por exemplo, de você ter um parto normal e com ele todo o benefício, né? Porque o parto normal acontecendo, ele ainda vai trazer benefícios para você e o seu bebê, mesmo que passe por alguma intervenção, né? Então, diante desse cenário, é muito melhor intervir visando a evolução do parto, o bem-estar do bebê. Às vezes é uma situação que o neném precisa nascer. Vocês vão ver a gente falando daqui para frente alguns tipos de intervenções desse tipo. Então, se é bem-vinda, não está fazendo violência obstétrica, né? São coisas diferentes. E isso precisa de ter conhecimento, né, para saber o que é violência obstétrica, o que realmente está gerando ali uma intervenção, às vezes com até o seu consentimento, mas sem você entender que aquilo é uma violência obstétrica, do que uma intervenção bem feita. Então, nessa primeira foto aqui, alguém já ouviu falar sobre isso, de empurrar aqui o fundo do útero para o bebê nascer? Quando a gente começou a trabalhar lá em 2009, eu tenho vários vídeos de parto, eu aqui do lado, o anestesista aqui, fazendo essa manobra para o bebê nascer, porque era muito comum. Achava que a mulher não tinha força suficiente para colocar o bebê para fora, então tinha que empurrar esse bebê, né? E é claro, era uma paciente que ficava na cama, que ela não se levantava, não era ativa, não trabalhava ali o movimento pélvico, que a gente já falou sobre os exercícios, como ajudam, e aí achava-se que tinha que empurrar. Outra coisa que achava é que o bebê não podia ficar muito tempo no canal vaginal, porque ali Isso. diminuía o fluxo sanguíneo para o bebê, era muito arriscado. Hoje assim, a gente sabe que não. Então, essa manobra aqui era muito comum antigamente. Hoje, acredito que, infelizmente, alguns lugares ainda façam, mas se você, aqui como a Paula falou, né, estiver num lugar que eles estão tentando fazer isso no período expulsivo, você sim pode e deve falar que não quer, porque isso sim é uma intervenção, é uma, desculpa, engasguei, é uma violência obstétrica, e isso aqui pode trazer malefícios para você e para o seu bebê. Então, você pode falar não, sim, sem medo nenhum, tá, Paula? Essa manobra, né, que a gente chama de Cristeller, que era tão comum, né, em muitos partos normais, ela aumenta a chance da gente ter uma ruptura muito maior do músculo perineal, né? Então a chance de uma laceração muito extensa, ela existe porque joga velocidade, né? O intuito dela é fazer o neném nascer rápido. Pode ainda fraturar a costela ali da mulher, né? Porque é tanta força, subiam em cima realmente da mulher. Então é realmente algo que é muito perigoso, né? Além do risco para o neném. Então, hoje a gente sabe que não existe nenhuma evidência de que isso é necessário em nenhum tipo de parto. Então, não deixa, né, que isso aconteça com você. A segunda é a episiotomia. Não sei se tem gente de fora do país, se tiver, né, fala da onde que é, mas a gente atende o mundo inteiro online através dos exercícios, do acompanhamento de parto, fisioterapia pélvica. E muitas mulheres nos contratam com medo da episiotomia, porque aqui no Brasil já tem um movimento enorme para as mulheres negarem a episiotomia, para que dos médicos, né, terem realmente o entendimento que não vale a pena fazer episiotomia, que a episiotomia era uma intervenção feita, que achava-se que trazia benefícios para a mulher, mas hoje sabe que não, que é melhor a mulher lacerar naturalmente do que fazer um corte na vagina. Porém, fora do Brasil, isso quando veio a pandemia, a gente começou a trabalhar online a partir da pandemia, por conta do nosso conselho, só permitiu o online a partir daí. E quando a gente começou a trabalhar online, a gente teve um susto, né? Foi. Porque a gente achava assim, Brasil é o país da cesárea, então na Europa, Estados Unidos, vão ser partos lindos, maravilhosos, até que a gente começou a acompanhar os partos e começou a ouvir as mulheres como que eram os partos lá. E é cheio de intervenções de violência obstétricas. Tem um relato nosso de uma paciente do Japão. 7h40, 8 horas. Opa, É o horário que a gente vai sair. Japão, que É, mas eu não sei o que que vai ter, né? Se vai tirar foto, não sei o quê, né? É até no máximo 7h40. Peraí que Porque tem um tem outra outro turma, aberto aí, gente. deixa eu ver, entendeu? cadê da Fernanda? Ai, Aí, fechou. pronto. É,
Então, ela passou por muitas violências obstétricas, que aqui no Brasil a gente considera violência obstétrica, mas fora do país, lá no Japão, não é considerado. Então, ela queria alguma forma de entrar com um processo contra eles e ela percebeu que ela não queria ganhar, porque lá não é considerado violência obstétrica, né? Então, para quem mora fora do país, existem maneiras de prevenir isso, porque lá eles fazem, você falando que quer ou não quer, eles fazem. Então, a gente trabalha muito com o conhecimento e com o empoderamento das mulheres para elas entenderem como falar não e como se posicionar para que não seja feita uma episiotomia. Ver o que estão falando. Deixa eu ver. Violência obstétrica, não tive informação. A E Chantal. muita gente acha, né, que é normal, né, que precisa ser feito, né? Às vezes é um obstetra super referência, né? Tô contando aí o caso da Chantal. Então, às vezes é um obstetra super referência que cobra ali um valor absurdo para estar com você, mas as práticas desse obstetra, né, não são baseadas, né, em evidência. Então, às vezes é um médico que não se atualiza. Então, de novo, né? Ontem a gente trouxe muita responsabilidade do parto para a mulher. A gente tem que saber aquilo que a gente deseja para o nosso parto, né? Para a gente construir um plano de parto, para saber dizer não, para conseguir conversar com a equipe, para mostrar que a gente tem ciência, né? Que a gente fez o nosso dever de casa de estudar, e aí sim a gente vai conseguir evitar essas situações e entender quando ela é necessária, né? Porque às vezes a gente já aconteceu partos aqui, até de quem fez cursos nossos, que às vezes chegou no hospital, o padrão, por exemplo, de contração não estava bom, e a equipe já falou: não, vamos ter que ir para cesárea, porque você parou de ter dilatação, né? A gente não está evoluindo. E aí, né, esse casal conseguiu, opa, mas se eu não estou tendo um padrão de contração bom, é claro que eu não vou evoluir. E eles perguntaram, né? Olha, mas se tá tudo bem com o bebê, a gente não poderia estimular essas contrações, tentar romper a bolsa, usar uma ocitocina. Então, a intervenção, quando bem usada, é o que fala aqui, né? Nem toda intervenção no parto é vilã. Com a indicação real, ela pode ser o divisor de águas para o seu parto, né? E nessa situação, a equipe botou ocitocina, né? O padrão de contração voltou e o neném nasceu de parto normal. Então, às vezes, dependendo de onde você vai ter o seu bebê, eles vão querer o caminho mais rápido. Às vezes, não vão ter paciência. Às vezes, você contratou o obstetra, ele não quer ficar ali horas e horas. Mas se você mostra que você tem conhecimento, entende o momento de usar cada intervenção, vira realmente um parto onde você é a protagonista, né? E não simplesmente ser levada ali sem nem entender o que está acontecendo. E aí vai botando para fora depois, né? Ah, tive que fazer cesárea porque eu não dilatei. Claro, sem contração ritmada, ninguém vai dilatar, né? Então é isso que a gente tem que entender sobre as intervenções. E aí, falando de equipe, né? A gente aqui acompanha partos, a maioria deles com equipe. E existem sim pessoas aqui que são humanizadas, mas que têm o seu viés, né? Tem gente que não quer dar analgesia de jeito nenhum. Tem gente que quer dar analgesia para todo mundo. Tem gente que faz intervenção para todo mundo porque acha que é o melhor. Então, é importante você entender o que é bom, o que não é e quando é necessário para o seu trabalho de parto sem causar risco para o bebê e conversar de igual para o médico. Então, quando a gente fala que é a hora de fazer o plano de parto, cadê os acompanhantes estão aí? É hora dos acompanhantes entenderem cada intervenção. A gente teve, infelizmente, né, uma barrigudinha que fez o nosso curso e ela sabia que a episiotomia não era indicada e na hora do expulsivo, ela estava lá na Partolândia, o médico perguntou para o marido: olha, o bebê precisa nascer, posso fazer a episiotomia? Ele falou: claro, faz aí. E aí ela ficou muito brava depois, quando ela percebeu que tinha sido feito, porque ela sabia que não era necessário, não tinha alteração de batimento cardíaco, não tinha nenhuma desculpa para o médico ter feito, ele simplesmente fez, mas pediu autorização para o marido. E aí o marido não tinha estudado para o parto. Então, estudar é da gestante e o acompanhante que ela for levar. De novo, não necessariamente o pai do bebê, tá? É importante vocês entenderem isso, porque essa pessoa tem que estar ali para você, não só para te assistir.
Falando de analgesia, eu falei que alguns médicos são completamente a favor da analgesia e outros colocam muito medo em relação à analgesia. Tem uma médica que vive falando no Instagram e eu gostaria muito de saber como são os relatos de parto das pacientes dela, porque ela fala que quase 97% das gestantes dela não tomam analgesia. E a analgesia é uma intervenção que gera outras intervenções na maioria das vezes. Porém, ela é um passo para chegar lá. Então, eu tive um relato, né, eu presenciei um parto com uma médica humanizada aqui em Vitória, que era um casal de médicos, e ela já sabia que ela não ia suportar muito a dor, ela tinha muito medo, ela não conseguiu se desfazer desses medos, tinham outras coisas, outros motivos na cabeça dela. Lembra que a gente tem questões emocionais que têm que ser resolvidas antes do parto. E quando ela entrou em trabalho de parto, com 1 centímetro, ela quis ir para o hospital. A gente chegou no hospital e a médica falou: Olha, tá com 1 centímetro, não tem o que fazer. E aí eu falei: Vamos tomar analgesia. E eu tava fazendo massagem nas costas dela, falei com ela. Ela disse: Eu não vi. Ela disse que olhou para a médica e a médica fez cara de deboche: Tipo, vou te dar analgesia com 1 centímetro? Não vou. E eles foram para cesárea. Ela nem falou nada, né? Nem retrucou a médica. Eu falei da analgesia, ela olhou para a médica, entendeu que a médica não ia dar e fomos para cesárea. Só que a melhor amiga, esse casal era de São Paulo, é de São Paulo, né? Veio para cá morar aqui, morava aqui há pouco tempo. A melhor amiga dela de São Paulo era anestesista. Então, quando ela contou que estava com 1 centímetro e não nasceu e ela não tomou analgesia, a amiga dela falou assim: Por quê? Por que você não tomou? E aí, então, ela me chamou na casa dela para conversar sobre esse parto. E eu falei: Olha, eu te falei que poderia ter tomado analgesia. Ela falou: Ah, mas a médica não olhou com cara de deboche, acho que ela não ia dar. Eu falei: Então você tem que perguntar para ela por que que ela não quis te dar analgesia. Então, ela, como médica, foi perguntar de igual para igual na consulta de retorno. E ela falou assim: Eu queria saber por que que você não quis me dar analgesia. E ela falou assim: Você sabe que a analgesia ia trazer uma cascata de intervenções, né? Ocitocina, poderia demorar mais o trabalho de parto, poderia ter puxo dirigido, etc e tal. Aí a minha paciente perguntou: Ok, mas todas essas intervenções juntos são maiores do que ir por uma cesárea? E aí a médica falou: não, a cesárea é uma intervenção muito maior. E aí acabou a conversa, né? A médica não quis dar analgesia porque ela não estava afim. E são tentativas, né? Porque nem sempre é dessa forma, né? Eu também tive uma situação como essa, igual da Thaís, que era uma gestante que estava com muita dor. Ela, desde o começo do trabalho de parto, tinha uma contração atrás da outra, então realmente estava muito difícil. Eu tentei ficar com ela mais tempo em casa. E quando ela chegou, ela também estava com 1 centímetro, né? A obstetra também foi contra tomar a anestesia, né, com tão pouco dilatação, mas ali conversando com a minha gestante, né, e trazendo um pouco a situação, o marido dela falou: Quero tentar. Se não mudar, a gente já sabe que é cesárea, mas do jeito que tá, ela não vai conseguir seguir. E em 1 hora ela foi para 8 centímetros de dilatação enquanto ela estava no descanso dela, né? Depois ela ganhou todo o gás, a gente conseguiu finalizar o trabalho de parto e ela teve o bebê de parto normal. Então a gente não tem, né? A médica até falou: mas pode parar tudo. A gente está no começo do trabalho de parto, mas não sabemos o que vai acontecer. A partir dali, ou era cesárea por conta da dor, ou era realmente uma intervenção para tentar ver no que ia dar. E deu muito bom, né? Então a intervenção elas ajudam nisso, né? E aí cabe de novo, né? A vocês saberem se comunicar e pedir, né, para tentar diante dessas situações. Eu não acho que tem que ter parto normal a todo custo, eu não acho que tem que ser normal igual antigamente. Eu sou favorável ao que a mulher deseja, a experiência da mulher, sem colocar riscos para a mulher e para o bebê. Então, a partir do momento que a mulher está com muita dor, ela gostaria muito do trabalho de parto, de ter o parto normal. A gente sabe que é possível fazer, por que que eu vou levar essa mulher para cesárea?
sendo que eu sei que existe uma possibilidade, um outro caminho. Pode sim virar cesárea? Pode, mas ela tentou, ela usou todos os recursos que tinha ali disponíveis Antes para de... ela antes de ir para cesárea. Então, isso é extremamente importante. E aí é realmente nesses cenários, né? A gente falou que, claro, né, que quando a gente pensa no melhor cenário possível, é muito melhor ter um parto totalmente sem intervenção, né? Aquele trabalho de parto que começa naturalmente, sem indução, a gente chega já numa dilatação muito boa no hospital, usando só os recursos naturais para esse trabalho de parto evoluir, e esse bebê nasce sem nenhum tipo de intervenção, né? O meu segundo parto foi totalmente sem intervenção. Então, esse é realmente o melhor dos mundos, mas a gente, quando vai para o trabalho de parto, a gente tem que pensar nos outros cenários, né? Então, às vezes, o padrão de contração está ruim, né? E às vezes é só corrigir esse padrão que o trabalho de parto vai acontecer. Às vezes a gente percebe, né, que às vezes o médico fica ali enrolando para intervir. Às vezes não gosta, e claro que isso é muito bom, mas quando coloca a intervenção, em poucos minutos, às vezes o bebê nasce, né? Às vezes é um bebê que estava ali, uma mãe já exausta, quase pensando na cesárea. Então, se esse padrão tá ruim, a gente aguardou o tempo que deveria, né? E essa mulher realmente está pensando em mudar de caminho, por que não intervir? Às vezes é o bebê que precisa de ajuda para nascer, que é o caso ali do fórceps, do Vax-Trator, que a gente vai falar mais depois. Então, às vezes, esse bebê precisa nascer. E é muito mais rápido usar uma intervenção do que ir para uma cirurgia, né? Abrir, fazer anestesia, né? Ou às vezes realmente a dor está muito forte, né? Então, por que não a gente usar o recurso da anestesia para ajudar você a lidar melhor ali com a dor do trabalho de parto, né? Sendo que a cesárea é sempre a maior intervenção. Então, o que que eu posso fazer antes para tentar chegar no parto normal antes de ir para cesárea, né? E aí, quando você entende as opções, você se torna protagonista do seu parto, que é isso que a gente deseja para todas as mulheres. Porque eu falo que esse novembro, gente, eu nunca tive um igual. Tantas cesáreas, né? Gente, eu nunca tive, eu olhei meu histórico inteiro de acompanhamento de parto. Eu nunca tive tantas cesáreas, foram 5 cesáreas. Mas todas essas mulheres foram protagonistas. Algumas realmente tiveram indicações para ir para cesárea, e outras elas utilizaram todos os recursos e decidiram que até aquele momento era o ponto que elas desejavam partir para outro caminho. E é importante a gente entender isso, porque a equipe não pode se frustrar. Então, alguém colocou aqui, ó, e se eu estiver sentindo muita dor, a midwife falar que dá para continuar. Tem um relato, né, de uma atriz que ela fala exatamente sobre isso, sobre o quanto a equipe humanizada forçou ela a ter esse parto. E o quanto ela se sentiu frustrada e roubada da decisão dela, que já tinha sido ir para uma cesárea. Eu não sei se vocês já viram esse relato, mas é um relato muito forte, mostrando que quem a gente dá os caminhos para que você seja protagonista, mas quem decide são vocês, né? É o casal, é a mulher. Vocês que estão gerando o bebê, vocês que estão passando por um processo. E a gente está ali para ajudar a passar pelo processo e a ajudar a definir os melhores caminhos para que você tenha a opção de dizer o que você quer. Então, o relato dela é muito forte porque ela se sentiu forçada a ter um parto normal quando ela viu que a cesárea já tinha de ter Sido sido escolhida, indicada, né? né, escolhida por ela há muito tempo. Essa foto, né, eu coloquei ela porque ela é exatamente isso, né? Essa barrigudinha minha, ela já tinha tido a experiência de um parto normal. Ela se sentiu muito desamparada ali ao longo do processo, né? Ela foi primeiro, esse primeiro parto foi sem ajuda, né? Ela não teve ninguém além do marido dela ao lado dela. Então, no segundo parto, ela me contratou justamente para ser esse suporte para ela. Só que a lembrança que ela tinha da dor era realmente algo muito ruim desse primeiro parto, né? E a gente conversou bastante sobre isso e ela falou muito desse poder de escolha dela, inclusive de optar por uma analgesia, né? Eu já tinha comentado que possivelmente esse evoluiria muito mais rápido, mas ela que ia comandar o trabalho de parto e se chegasse no momento que ela falasse, gente,
preciso de ajuda, a gente estaria ali para apoiar. E o marido dela, né, durante todo o trabalho de parto, ele ficava repetindo isso para ela: é você quem manda. O parto é seu. Você sabe a hora de você decidir. E aí teve um momento que ela pediu anestesia, né? E quando ele olhou para ela e falou: você que manda. Então, se você quer anestesia, a gente vai fazer anestesia. E foi tão interessante que ela simplesmente relaxou. Ela relaxou com essa possibilidade de, nossa, eu posso escolher. Enquanto a gente estava ali preparando ela para ir, né, para anestesia, né, para analgesia de parto, o bebê nasceu. Ela já começou a sentir puxo, e o bebê desceu muito rápido. Quando ela fez a última avaliação, ela ainda estava com 6 para 7 centímetros. E quando a gente chegou na sala de parto para fazer a anestesia, analgesia de parto, o neném já estava coroado. Então, olha só a importância dessa mulher ter o poder de escolha, né? No caso dela, ela relaxou, soltou o corpo dela e o neném nasceu. Então, isso é muito importante que vocês entendam, né? Exatamente. Então, vamos falar um pouco das intervenções. A ocitocina no parto. Ocitocina serve para quê, gente? Tem gente que confunde a ocitocina com a analgesia, né? Então, a ocitocina é para dar a contração, para ela gerar uma contração efetiva e com frequência, né? Porque não adianta ter frequência e as contrações serem muito curtinhas. Então, a gente precisa de contração ritmada com uma duração boa, para aí sim ter uma dilatação na maioria das vezes. É claro que existem mulheres que têm exceções, mas na maioria das vezes é isso. Então, no SUS, né, nos relatos de antigamente de violência obstétrica, as mulheres chamavam sorinho. Ai, colocou o sorinho em mim, as coisas andaram. Tem até algumas mulheres, alguns relatos de gestantes que chegam pra gente falando assim: não, minha mãe falou que eu preciso usar aquele sorinho, que foi uma bênção na vida dela. Colocou o sorinho, o bebê nasceu. E o que que acontecia, né, antigamente? Eu fiz residência na Unicamp e eu peguei alguns plantonistas que estavam exaustos, faziam muito plantões e falavam: ó, gente, eu vou dormir. Chegando o gestante, coloca ocitocina, rompe a bolsa de todo mundo, falava com as enfermeiras, e quando estiver nascendo, eu volto, vocês me acordem que eu volto para acompanhar o parto. Então, a ocitocina tem esse poder de fazer as contrações ritmarem, mas vira uma violência obstétrica quando você já tem contração ritmada. Então, tem muitas mulheres que têm muito medo da ocitocina porque existem relatos que falam: olha, estava tudo bem, mas quando colocou ocitocina, aquela dor foi para mil. Eu não aguentei a dor com o sorinho, com a ocitocina. Aí a gente tem duas coisas nessa questão. Primeiro, você tinha contrações ritmadas e colocou ocitocina e realmente você ali ajudou, deu um up nas contrações, então elas ficaram muito mais fortes do que deveria. Ou você não estava em trabalho de parto e quando colocou ocitocina, ritmou o seu trabalho de parto. Meus dois partos foram induzidos. E eu falo isso, e a gente acompanha partos há mais de 15 anos, né? Eu e a Letícia, já juntas, já cada uma já acompanhou mais de 1.200 partos aqui em Vitória e acompanhamento online. Então, a gente pode dizer que a ocitocina, ela na hora certa, né? Então, se você não tem contração eficaz, você colocou ocitocina, ela não vai gerar uma contração maior do que você deveria sentir. Uma dor, né, maior. Uma dor maior, desculpa. Ela vai gerar a dor do trabalho de parto, a contração do trabalho de parto. A contração do trabalho de parto é Dói. dolorida. Entende isso? Trabalho de parto dói. Ponto. Se você não estava em trabalho de parto e estava tranquilo, é porque não estava em trabalho de parto. Quando colocou citocina e ritmou, você está em trabalho de parto e trabalho de parto dói. Agora, se você está em trabalho de parto e coloca ocitocina, vem uma dor absurda. Por quê? Você está somatizando aquela contração, está ficando muito mais potente do que deveria ser. Aí sim é uma violência obstétrica. Deu para entender a diferença? Que causa até riscos, né, para o bebê, porque se eu tenho uma contração ali intensa demais, né, esse bebê pode não dar conta, né? Então é uma situação que às vezes vai trazer ali riscos para o seu bebê também. Amanda perguntou assim: precisa estar dilatada para colocar ocitocina ou já em fase ativa, 5 ou 6 centímetros? Não.
tá? Não. Por exemplo, se eu tenho um colo do útero favorável, ele tá molinho, ele tá fino, ele tá centralizado, mas eu não estou em trabalho de parto e preciso induzir, a minha primeira opção de indução pode ser a ocitocina. E eu não tenho, colo do útero tá sem dilatação, tá? Tá fechado. Mas ele tá favorável, então eu posso colocar a ocitocina numa forma de indução. Eu não preciso ter uma dilatação. A ocitocina é para gerar a dilatação. É diferente. Gerar as contrações, né? E ela pode ser usada durante ali, o trabalho de parto mesmo, né? Eu, no meu primeiro parto, eu tava bombando de contração, cheguei nos 10 centímetros, né? Eu achava que só ia conseguir parir com anestesia. E aquilo tudo, quando eu cheguei nos 10 e falei, não, mas eu preciso de anestesia, e o meu médico falou, não, nessa etapa não dá, eu parei de ter contrações, né? Aquilo me gerou um estresse tão grande que eu saí ali do ritmo de trabalho de parto. E uma das intervenções que a gente tentou colocar foi a ocitocina. Por quê? Se eu parei de ter contração, mesmo que eu tô com 10 centímetros, né, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu poderia esperar para ver se o meu corpo iria ali gerar, voltar. Às vezes eu ia relaxar e o padrão de contração voltaria. Ou tentar realmente colocar a ocitocina, né? Então, a ocitocina é para ajustar contrações quando a gente precisa ou para induzir. E usa também no pós-parto, né? Então, no pós-parto é um método que usa para ajudar na prevenção e também tratar sangramentos, né? Que seriam as hemorragias. Então, é sim, é uma rotina, é um método de prevenção que a Organização Mundial de Saúde recomenda fazer ocitocina no pós-parto. Então, para a maioria das mulheres, vocês vão tomar uma injeção na perna, que é a ocitocina, para prevenir a hemorragia, e é depois que o bebê nasce. Porque algumas mulheres falam assim: ai, mas meu bebê já nasceu, para que eu vou tomar ocitocina para ter contração, né? É para o útero voltar e diminuir a chance de hemorragia. E a do trabalho de parto é igual ali na foto, ó, é direto na veia, tá? Diferente do pós-parto, que é com direto na injeção intramuscular. Outro recurso, né, que a Thaís começou a falar um pouquinho, a gente falou, seria a anestesia, né? A analgesia de parto, né? Que a gente chama analgesia farmacológica. E aí, muita gente pensa, né? Ah, não, quero anestesia, quero analgesia, que vai botar ali no sorinho. Mas não, né? A única coisa que realmente é capaz de bloquear a dor de maneira efetiva nesse sentido é através da punção ali na região da coluna lombar. Aqui esse é o método, né, que a gente mais utiliza no Brasil. Aqui a gente não tem a opção de cheirinho, né, outros tipos de anestesia que às vezes fora do país é comum. Então, quando a gente não consegue trabalhar ali a dor com os recursos naturais, essa é a opção ali viável para vocês. E o efeito dela é bloquear a dor e não o movimento, né? Então, na maioria das vezes, a gente deixa vocês descansarem por um tempo e a partir daí a gente consegue levantar, fazer exercício, né? Tentar estimular para o neném nascer ainda sobre esse efeito da medicação, né? De você ter um parto ali mais confortável para você. Só que uma coisa de problema, né? Que senão poderia colocar anestesia para todo mundo, né? Ah, não, vamos dar anestesia para todo mundo, que todo mundo vai parir sem dor. É realmente esse risco de novas intervenções. Às vezes a anestesia pode parar o padrão de contração, e a gente precisar colocar ocitocina. Às vezes, né, pode dificultar muito o período expulsivo, aumentando a chance até do vácuo, né, do fórceps nessa situação. E às vezes o bebê pode ter algum comprometimento também, né? Então, em alguns casos, o bebê ele tem alteração da frequência cardíaca e pode ser que precise de uma cesariana, né, indicar uma cesárea por conta de alguma alteração. Então, é um recurso que por isso que não tem que ser para todo mundo. Tem que ser individualizado, porque ele não é 100% sem riscos para gente, né? Exatamente. É importante você entender esse processo, e a analgesia ela pode parar as contrações e precisa de ocitocina depois. E se dada no final, você pode ter uma chance de laceração maior. Então, porque você vai ter um puxo dirigido, que é outra questão que a gente prepara muito as nossas barrigudinhas de fora do país. Porque lá eles não trabalham com trabalho de parto ativo. Eles colocam um cardiotoco, que eu não sei se vocês conhecem, que é aquele cinturão com Monitoramento, né, o tempo dois inteiro. monitores em cima da barriga do bebê, que vai, um vai mostrar as contrações, outro vai mostrar
batimento cardíaco, e o outro vai mostrar as contrações, o tônus do útero, e você vai ali apertando para falar do movimento fetal. Então, fora do Brasil, você fica durante todo o trabalho de parto com esse monitoramento. E isso faz você ficar deitada, porque eles não deixam você se movimentar na maioria das vezes. Como que você vai aguentar uma dor de contração deitada até os 10 centímetros? Então, na maioria das vezes, fora do Brasil, você toma a epidural, né? A peridural. E só que lá eles dão a epidural, que é que você fica sem movimentos. E lá, além de você ficar com cardiotoco, você ainda coloca a sonda. Então, você nem levantar para fazer xixi, você pode. Você vai estar com sonda. Então, são muitas intervenções que eles fazem. Então, as mulheres que nos contratam, que entendem um pouquinho de violência obstétricas, elas querem fugir disso. E aí, como fugir disso, né? A gente trabalha, treina as mulheres, conversa muito, empodera muito, para que elas cheguem na hora certa no hospital. Então, não cheguem ali com 1 ou 2 centímetros, que a maioria das mulheres internam muito cedo, não tomem analgesia e exijam um movimento durante o trabalho de parto. Então, existem alguns lugares que existe esse cardiotoco com Wi-Fi sem fios, e aí a mulher consegue se movimentar. Existem lugares que têm salas maravilhosas, com banheira, com bola, com tudo, e eles não deixam usar, ou eles não usam, porque as mulheres não pedem, porque tomam analgesia e ficam na cama. Então, a gente utiliza de todos esses recursos, né? Então, toda vez que uma mulher nos contrata para o acompanhamento online, a gente fala sobre tudo isso, porque isso faz diferença fora do país. E no SUS, alguns lugares dão analgesia e outros não, e aí vai depender de onde você vai parir. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Tamires, se eu usei ocitocina durante. Não. Quem usou ocitocina durante a dilatação vai tomar de novo? Não, cada gestação Não. é diferente, não necessariamente, tá? Eu não tenho direito a epidural, somente ocitocina, a Bia falou. É no SUS? E aí a gente vem para a ruptura da bolsa, que é uma das coisas que eu acho que vocês não têm medo, não. Mas quando rompe naturalmente, vocês acham que tem que sair correndo para o hospital, e é um dos grandes erros que vocês cometem, né, no trabalho de parto, iniciando esse processo de trabalho de parto. Então, a ruptura da bolsa ela pode ser indicada para monitoramento mais próximo da cor do líquido, né? Se está com mecônio, se está tudo bem, ou para aumentar a eficácia das contrações. Então, sim, se as suas contrações não estão potentes, se o bebê está mais baixinho, a gente pode sim romper a bolsa para ver se dá aquela engrenada. Inclusive, é uma forma de indução de parto, né? Se você já utilizou todos os processos, pode-se romper a bolsa para tentar induzir esse trabalho de parto, tá? Lembrando que para romper a bolsa, né? Alguém até mandou lá na caixinha de perguntas, o bebê precisa estar um pouco mais baixo, né? Porque se rompe a bolsa com o bebê muito alto, o risco de ter o prolapso de cordão, que é o quê? Um vácuo que acontece com essa saída do líquido e esse cordão, né, extravasado, e isso é uma indicação absoluta de cesariana, né? Então, isso tem que ser levado em consideração quando pensa em romper a bolsa, né? E muitas vezes pode facilitar a descida do bebê. E aí não é para romper bolsa de todo mundo, porque o bebê ele pode inclusive nascer dentro da bolsa, né, que a gente chama de bebê empelicado. Mas pode ser uma alternativa naquele parto que está estacionado, uma mulher que está super cansada, né? Ela precisa às vezes desse estímulo adicional, às vezes o bolsão ali do líquido amniótico, né? Não está permitindo que esse bebê se ajuste diretamente ali no colo, né? Está evoluindo, mas de uma evolução muito lenta. Então, pode ser uma alternativa, né? Inclusive de vocês pedirem para o obstetra. Tá cansada, né? Precisa que esse nascimento aconteça rápido, né? Por que não tentar romper a bolsa? Então, pode ser um estímulo que ajude de novo, mas não é para todo mundo, né? Não precisa simplesmente romper só porque a equipe está cansada ou porque está atrapalhando, né? Então, cada caso vai ser avaliado com cuidado para entender se é bom ou não na sua situação.
Eu tive uma paciente que ela queria um parto totalmente natural, chegou com 9 centímetros, mas tinha um bolsão de água entre o bebê e o colo. E a médica falou: Olha, você não quer romper a bolsa? Eu acho que vai demorar para nascer com esse bolsão de água. E ela falou assim: Não, eu quero um parto totalmente natural. Passou 4 horas, o bebê não tinha descido. E aí ela, ai, tô morta, não aguento mais, o que que a gente pode fazer? E aí a médica falou, ai, eu posso romper a bolsa. Rompeu a bolsa, juro, em 10 minutos o bebê nasceu. E aí o bebê nasceu e ela falou assim, eu não acredito, por que que eu não rompi 4 horas atrás? Né? Então, as intervenções são bem-vindas, principalmente se você está muito cansada. Então, se, né, não, o bebê tá ali bem baixinho, não tem risco de causar prolapso, não, e você está cansada e quer E deseja, né? ajudar a finalizar esse parto, pode sim ser uma opção, tá? O temido fórceps aí, né? Que vocês mais falaram, né? Que todo mundo tem muito receio. Lá na nossa enquete, a maioria lá no Instagram escolheria a cesárea ao invés de usar o fórceps. E quando a gente pensa no fórceps, às vezes parece assim, nossa, vai arrancar ali o bebê forçado, né? Vai fazer o neném nascer. Isso pode ter acontecido muito antigamente, né? Então a gente acompanhou alguns partos há muitos anos atrás, que era assim, uma forma para acelerar literalmente o trabalho de parto, né? Para finalizar logo aquele trabalho de parto, de novo, sem uma indicação real. Hoje, o que que a gente percebe, né? Que é um instrumento importantíssimo, porque ele ajuda o bebê a nascer nessa fase final em situações muito específicas. Por exemplo, quando a mãe está num cansaço muito importante, né? Ela está ali muito fadigada, ela precisa de ajuda, ou numa situação ainda pior, que é o sofrimento fetal. Então, o bebê ali na fase final, ele é avaliado o tempo inteiro, a gente vai monitorando a frequência cardíaca, é uma fase muito delicada, né? Então, se esse bebê começou a demonstrar que ele não está bem, que ele precisa nascer, é muito mais rápido, né, e normalmente muito mais benéfico usar esses instrumentos para facilitar esse nascimento. E não é um fórceps, né, que a gente fala, que vai puxar o neném lá de cima, vai fazer junto da contração e junto com a sua força. Então faz de conta que o push está vindo, né? Você vai respirar e vai fazer, vai vir a vontade de empurrar e você vai empurrar junto. O obstetra vai facilitar, né? O fórceps é uma colher que ele aloca ali na cabecinha do bebê e ele vai facilitar esse nascimento, né? Hoje ele é muito pouco utilizado, a maioria dos obstetras usa o de baixo, que é o vácuo extrator. Imagina tipo um sugadorzinho de pia, só que é na pressão ali. Então, de novo, você vai empurrar e o médico vai facilitar esse nascimento, te ajudar para que esse neném nasça mais rápido, né? Então, são situações assim, muito raras. Esse ano eu nem tive nascimento que precisou usar, né? Ano passado eu tive, a gente até trouxe um relato dela aqui para vocês verem. Então, são essas situações bem específicas. E não precisa de episiotomia, tá, gente? Não precisa cortar a musculatura para que facilite, passe um desses instrumentos. Então, não é um bicho de sete cabeças, de novo, né? Se tiver uma boa indicação, se for usado nesses casos. Porque tem gente que falou ali, né? Ah, eu preferiria cesárea. Nem deu mais tempo, né? Exatamente. Então, assim, é justamente para ajudar naqueles casos que o bebê precisa nascer, tá? Então, esse relato aqui, ó, ela fala, a doutora Ana me ofereceu ajuda. Fui para a banheira e recebi ocitocina. As contrações voltaram. Nessa etapa, quando as contrações vinham, eu já não gritava. Eu cerrava os dentes e gemia baixo. Estava concentrada, mas alguns puxos com a cabeça do bebê coroada. Metade da cabeça para fora, eu tentava manter a força de expulsão na expectativa do agora vai e nada. Isso é muito comum, tá, gente? O bebê retornava. O bebê ele vai massageando no períneo. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Então não é uma coisa errada, não. Isso acontece fisiologicamente. A doutora Ana estava monitorando os batimentos cardíacos e ele já estava apresentando frequência cardíaca não tranquilizadora. O batimento estava mais lento entre contrações. Ela me retirou da banheira, me ajudou a me posicionar na banqueta, mais um puxo e nada, e a cabecinha dele pela metade. Na próximo puxo, ela usou o vácuo e extrator, e a cabeça saiu, senti um alívio. Não alívio, alívio não da dor,
ou da queimação, mais alívio que ele havia saído. No próximo puxo, ela retirou o bebê. Ele nasceu, né? Ano passado com 3,6 kg. Então, é justamente para isso, quando o bebê está ali na portinha e tem alguma alteração de batimento cardíaco, não é feito rotineiramente. Então, sim, se eu estou num parto normal, meu bebê está quase nascendo e ele está mostrando que não está bem, é um excelente recurso para salvar a vida do E bebê. aqui, aproveitando isso do batimento, né? Isso é muito comum no expulsivo, tá? Então, muitos bebês vão ter uma queda de batimento por conta ali da compressão, às vezes, no próprio cordão, né? O puxo, ele vai trazendo, então é esperado realmente um batimento mais lento, né? Mas que normalmente se recupera. E o obstetra vai acompanhando ali essa evolução. Então, nesse caso, né, depois de tanto esperar, viu que o fórceps ia ser muito mais seguro. Então, ela perguntou se poderia usar, né? A paciente estava muito instruída, entendia a situação, né? Tanto que ela falou e nada, né? Ela percebia que o bebê estava com essa dificuldade ali de nascer, e diante dessa situação, ela, né, aceitou o uso do instrumento e o bebê nasceu, né? E não precisou cortar, né? Então, é, de novo, um instrumento que ajuda o bebê a nascer em situações muito específicas. Aqui uma pessoa perguntou: o fórceps não vai machucar a cabeça do bebê? Antigamente, se fazia um fórceps lá, com o bebê lá em cima, lá nas alturas. Então aqui o bebê já está mais baixo, tá? Então vamos imaginar que a cabeça do bebê está aqui. Ele ainda não começou a descer ali no canal vaginal. Então, antigamente se colocava, na cabeça do bebê e puxava ali para o bebê descer. E aí tinha as lesões de plexo, né, que ficava com o bracinho hemiplégico, que a gente chama, que é o bracinho mole mesmo. Ele não perdia o motor do braço. Então ficava com esse bracinho mole, ele podia gerar machucados na cabeça, né, apertar demais. Mas hoje o que faz, às vezes faz só com uma colher mesmo, é o bebê já na saída ali, um bebê mais Pertinho. baixinho, que vai ajudar. Por quê? Esses fórceps de antigamente dava para fazer uma cesárea. Então, hoje em dia, não faz esse fórceps alto, você leva a paciente para uma cesárea. Agora, quando está muito baixinho, é muito mais rápido você ajudar com essa assistência do que você ir para cesárea. Então, o tempo para você chegar na cesárea vai causar um risco muito maior para o bebê quando ele precisa, tá? Ele precisa de uma resolução desse parto. Então, o fórceps e o vácuo são mais indicados. Que é esperado, né? Ali no próprio vácuo também. Ter realmente uma cabecinha, né, que a gente fala, que vai ser moldada ali, como gera uma pressão, então a moleirinha ela vai se acomodar melhor, então vai nascer possivelmente com a cabecinha ali mais pontudinha, que não dá para perceber, mas dá É para ver, aqui. ó, que a touquinha tá mais altinha, né? Então é esperado, isso depois vai se normalizando, tá? Então se acontecer é por conta dessa pressão ali que surge, né, com o uso do equipamento. E aí a gente entra nos métodos de indução, tá? Então, a indução pode ser para aquelas mulheres que não chegaram a 41 semanas e pouquinho, e não entraram em trabalho de parto, ou pode ser para mulheres que têm uma diabetes, trombofilia, pressão alta e precisam induzir o parto, ou para as mulheres que rompem a bolsa e não entram em trabalho de parto. Tem até uma pergunta aqui que eu vi que colocaram duas vezes, mas agora eu não me lembro exatamente como ela falou, mas era isso aqui, ó. A bolsa rompeu e a contração não está ritmada. Deve colocar oxitocina? Sim, se esperou o tempo certo e as contrações não chegaram, é uma forma de induzir o parto. Então, para quem quer o parto normal, a indução sempre é uma possibilidade. Porque não é forçar o parto, é sim você gerar contrações fisiológicas ali. A indução do parto serve exatamente para continuarmos com o pensamento no parto normal. Então, se o seu colo está fechado, posterior, duro, a indução do parto é para você. É para isso. Porque se tivesse bom, você estaria em trabalho de parto. Entende? Então, não adianta falar o que falaram para minha gestante hoje. Não, vamos para cesárea porque o seu colo do útero está ruim.
e você já tem uma cesárea anterior. Não tem como induzir, né? Não tem como induzir. Então, não tem como induzir. Então, alguém falou aqui, ah, mas não pode usar o miso. Realmente, o miso é um comprimidinho, tá? Que se coloca lá no colo do útero e ele não pode ser feito com uma cesárea anterior. Ele serve para quê? Para preparar esse colo. Então, se o seu colo tá ruim, tá grosso, posterior, fechadinho, a gente tem que preparar o colo para depois gerar contrações. Então, primeiro vem a preparação do colo e depois ocitocina. E aí a gente tem duas maneiras de preparar esse colo: com miso ou com um balão. Ou de forma mecânica, né? O descolamento. Então, esses três aqui são para preparar o colo, para tentar liberar ali prostaglandina, para amolecer esse colo do útero. Fora os métodos naturais, que também são uma opção antes, né, de tentar esses mais intervencionistas, né? Se essa mulher tem tempo, a gente às vezes começa um processo de indução natural com muito menos semanas, então vai trabalhando com acupuntura, uso de alguns chás, né? Estímulo mamário, então a gente vai ajudando esse corpo a entender que esse bebê precisa nascer, e aí tem essas etapas de intervenções realmente médicas, né? Exatamente. E depois do colo do útero preparado, aí a gente entra com a ocitocina, que é o soro, tá? Então, os métodos de indução são usados para quando o bebê precisa nascer por conta de alguma doença, e é sim indicado. Diabetes é indicado ter parto normal, pressão alta é indicado ter parto normal, Trombofilia. trombofilia, eu, ó, cheia de trombose, é indicado ter parto normal. Por quê? Com certeza vocês conhecem alguém da família que foi fazer alguma cirurgia, foi fazer o risco cirúrgico e falou: Ó, seu exame de glicose não tá bom, então a gente não vai poder fazer a cirurgia até a sua glicose ficar boa. Ou, ó, sua pressão tá alta, a gente vai ter que melhorar essa pressão antes de fazer a cirurgia. Então, se a gente tem alterações de pressão alta, de diabetes, são complicadores para a cirurgia. Deixam a cirurgia mais arriscada. Diabetes, a cicatrização pode ser muito ruim. Então, não tem essa de que, eu tô com diabetes, então melhor para mim fazer cesárea. Não, melhor para você é o fisiológico, é o natural, é o parto normal. E claro, às vezes não dá para esperar o bebê entrar em trabalho de parto, porque às vezes você tem ali, né, uma glicose muito alterada, ou tá usando insulina e precisa fazer esse bebê nascer um pouco antes. E aí o método de indução é sim uma excelente opção para você. E não, você não está forçando o parto normal. O bebê vai ter benefícios em relação ao seu trabalho de parto e vai nascer muito melhor. Então, um bebê por exemplo, de diabetes gestacional, a gente sabe que o pulmão é o último a amadurecer. E quando a mulher tem diabetes gestacional, geralmente ele amadurece Mais mais tardiamente. tardiamente, né? Então, por exemplo, se eu tô com 40 semanas, o pulmão do bebê de uma gestante diabética tá ali com 38, 39 semanas, então tá com um pouco menos. E aí o trabalho de parto faz toda a diferença. Uma mulher que entra em trabalho de parto, mesmo que tenha que ir para cesárea, esse bebê vai nascer muito melhor do que fazer uma cesárea eletiva. Então, sempre induzir é uma excelente opção, mesmo que vire cesárea, porque traz benefícios para o seu bebê, tá? Inclusive para o próprio processo cirúrgico, né? De diminuir chance de sangrar, que se esse útero contrai um pouquinho, a gente tem mais segurança também no processo de cirurgia, né? E outra coisa, o bebê de vocês, gente, ele vai ser monitorado ao longo de todo o trabalho de parto, pelo menos deveria, né? Então, o bebê ele vai ser monitorado se você precisar induzir, se vai pensar numa intervenção, né? Então, ocitocina. Ele vai ter que ser monitorado para ver se isso vai ser seguro para ele, né? A qualquer momento do trabalho de parto, a gente pode mudar para uma cesárea, né? Então, isso tudo vocês têm que ter na cabeça, que é o que a gente falou: plano A, natural, plano B são as intervenções e plano C, a cesárea. Então, ao longo de todo o processo do trabalho de parto, o obstetra vai avaliando o bebê. E você também pode ir ali tomando suas decisões baseado no que você deseja para a sua experiência, né? Afinal, é você que está passando pelo processo. Então, isso tem que ficar claro, porque, de novo, a gente não está forçando o parto normal só porque está intervindo nesse processo, né? O bebê ele vai estar ali sendo cuidado ao longo de todo o caminho.
Então, quando você entende suas opções, você se torna a protagonista do seu parto. Mais uma vez, você tem que saber todas as suas opções. Alguém aqui falou que ficou 18 horas em trabalho de parto, dilatou até 6 centímetros, e agora, com a live, acha que foi falta de intervenção, né? E por isso foi para cesárea. É comum isso, tá? É. Depois, quando a gente tem, eu falo que aprender sobre parto é um processo ao longo da gestação. Então, os nossos cursos, por exemplo, antes da gente transformar eles online, a gente colocava eles com. A gente dava para gestantes a partir de 36 semanas. E elas falavam assim, Thaís. Eu cheguei a 41 semanas e já não me lembro mais nada. Você não tem um material, não tem alguma coisa. E foi aí que a gente quis colocar online antes da pandemia. E a gente entendeu que o parto tem que ser estudado ao longo da gestação. Por quê? O parto, ele tem que ser incorporado. Não é uma coisa que você tem que gravar. Agora eu tenho que usar isso, agora eu tenho que usar aquilo. Agora é esta fase de parto, agora eu tenho que ir para o hospital. Agora eu vou começar o expulsivo. Não é isso. Então, o parto tem que ser igual quando você dirige. Quando você aprende a dirigir, você passa a marcha, freia, fica pensando, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Quando você entende sobre o processo da direção, você passa, tem gente que passa rímel, tem gente que fala no celular, tem gente que não tá nem aí, tá olhando para o lado e dirigindo. Por quê? Você já incorporou aquele movimento. E o parto é isso. O parto é entrega. Você entender todo o processo ao longo da gestação e se entregar no momento do parto. Então, qual é o momento de começar a estudar do parto? Assim que você engravida. E aí, ontem alguém perguntou sobre a VTube, né? Gente, eu até procurei, mas eu não encontrei um relato concreto do que aconteceu, porque ela mesma, pelo menos onde eu procurei ali, não contou especificamente o que aconteceu. A doula dela também não contou especificamente. Mas é um processo que a própria paciente vai decidir ali as opções, tá? E ela vai se entregar para um processo. Então, ali ela se entregou e vai decidir até onde ela quer ir, até onde ela não quer ir, e as coisas vão fluir. Não é para você ficar gravando. E aí eu falei da VTube, por quê? A partir do momento que você começa a estudar sobre o parto, você vai vendo as blogueiras tendo bebê, porque vocês grávidas, começa a A seguir seguir todo 1 milhão mundo, de né? grávidas, né? Vocês começam a entender, mas espera aí, ela tinha outra opção. Ela poderia ter feito isso, ela poderia ter feito aquilo. Não é criticando a grávida, O mas parto é dela, né? o parto dela, porque o parto foi dela e foi a experiência dela. Mas é entendendo que, para a sua experiência, você sabe que poderia ter mudado os planos ali, mudado as rotas, ido, né, para outras direções. Então, é para você analisar criticamente esse parto. Peraí, isso que aconteceu poderia ter sido evitado, talvez. Então, isso que é o mais importante, né? As mulheres da internet têm dinheiro e não sabem usar. Olha, é uma coisa incrível. Mas não é só essas mulheres, né? Porque tem muita gente que contrata a equipe. Aqui em Vitória tem muita gente assim. E assim, confia plenamente na equipe. Não, eu contratei, falam que ela é a melhor do Não estado. precisa Eu estudar, não preciso né? estudar, vai ser o que ela falar. E aí, às vezes não dá certo, né? Porque o que ela quer para você não é a experiência que você deseja. E você fica frustrada. Isso é muito importante você saber. A Rainara está colocando aqui, né, que ela sentia a cabecinha do bebê com os dedos, né, e acabou indo para cesárea e foi até difícil tirar na cesariana, né? Então, não sei se tentaram usar o vácuo extrator com você, Rainara, mas poderia ser uma opção, né? Muito mais ali segura, benéfica, já que o bebê estava tão baixinho, né? Ou às vezes realmente tinha um mau posicionamento muito importante que atrapalhou a descida, né? A gente não tem como saber 100%. Mas se não tentar usar o vácuo, né, poderia ter sido sim uma opção, tá? E aí, isso tudo, gente, vocês, mais do que colocar no pedaço de papel ali, que é o plano de parto, né, que a Thaís falou, que a gente até tem um modelo nosso aqui para vocês. Quem é que quer o plano de parto do Gesta Vida? Vou colocar para vocês um post
Letícia nem sabe, né? Letícia vai fazer um post quando terminar a aula. Vocês vão lá, eu quero plano de parto. Que aí falam o que que vocês acharam da aula de hoje e fala o que que é o plano de parto. A gente vai ver se tem um número bom que quer realmente o plano de parto. A gente coloca lá no grupo que vocês estão, que recebem o link dessa aula. E mais do que vocês preencher esse plano de parto, que vocês vão receber lá depois, então, é importante vocês conhecerem e tá tudo realmente internalizado, né? Que o acompanhante também entenda, porque no trabalho de parto isso vai fluir, né? Você vai conseguir conversar com a equipe, né? Então, se eles chegarem para você, ó, mãe, você não tá tendo dilatação, né? Você vai poder conversar, mas eu não estou tendo um padrão de contração bom. A partir daqui eu não posso tentar romper bolsa, é possível, o bebê tá baixo. Ah, e ocitocina, posso, não posso? Então vocês vão ver que isso vai fluir e o acompanhante ele tem que estar alinhado, eles vão ser o porta-voz de vocês no trabalho de parto quando a sanidade já tiver sumido, né? Então, realmente vocês dois ali, né, numa equipe tem que estar tudo muito bem alinhado. E se você optar por ter uma equipe, né, contratar uma profissional como a gente, que assiste muitas mulheres em trabalho de parto, a gente também está ali por vocês, né? E aí a experiência vai ser de vocês e a gente vai estar ali ajudando nessa tomada de decisões, né, trazendo as opções também, né? Mas o parto é sempre você que escolhe, né? E espero que vocês tenham se sentido mais seguros de entender um pouco mais sobre as intervenções. O que que vocês acharam? Tem Agora, dúvidas? agora Mandem. prefere cesárea diante de um monte de coisa ou já entenderam, né, que é realmente possibilidades que podem acontecer? Principalmente vocês que estavam aí morrendo do medo do fósseis. Ó, Rainara falou, eu tenho anotações guardadas do meu primeiro bebê, mas como as coisas mudam, e que bom que mudam, sim, é importantíssimo, né, essa mudança, graças a Deus evolui. Então, de quando a gente começou a trabalhar até hoje, coisas que a gente falava, graças a Deus a gente não precisa falar mais, né? É. De que a analgesia, por exemplo, só pode ser usada com 5, 6 de dilatação, não, você pode tomar analgesia com 1 centímetro. A Letícia foi para uma cesárea com 10 centímetros porque falaram com ela que ela não podia tomar analgesia. E sim, se o bebê está alto, ela pode tomar analgesia com 10 centímetros. Então, esse entendimento, graças a Deus, os estudos evoluíram e mostraram para a gente que é possível, né? Isso é bom demais. A Amanda falou, obrigada, foi muito bom tomar consciência de que tem Tem muito antes da cesárea e ficar mais aberto às possibilidades. É isso mesmo. Fernando falou, colocam muito medo na gente, colocam mesmo, muito medo, muito medo. Mas quando você estuda, quando você entende o processo, você vai segura para o parto, vai tranquila. A minha médica perguntava, Thaís, você tá com algum medo? Tem ansiedade em relação ao parto? Eu falei, não, tô tranquila, é um momento que eu vou passar e é isso. Certo, meninas? Então, ó, lembre-se que a gente vai postar agora. Letícia vai postar. Amanhã vamos falar sobre laceração, que é outro terror aí que vocês morrem de medo, né? E a gente, como fisioterapeuta, né, da saúde da mulher, a gente vai trazer muito conteúdo legal, né, para vocês entenderem se dá ou não dá para prevenir a tal da laceração e o que é que vocês podem ter ali de argumentos, né, de informação para tornar esse período mais fácil. E amanhã, gente, dentro da aula, no final da aula, a gente vai abrir as inscrições da Black Friday Gesta Vida, né? Que vai ser um combo de cursos, né? Então vocês viram o quanto que vocês estão aprendendo aqui hoje. Lá a gente tem realmente um conteúdo assim muito rico da gestação, né? Do parto, do pós-parto, né? Então eu tenho certeza que quem for, né, continuar nesse caminho com a gente vai gostar muito do que a gente tem para ensinar para vocês, né? E vocês vão estar realmente prontas ali para o trabalho de parto de vocês, A tá? Rainara, só um comentário. A Rainara falou assim: é muito importante fazer o plano de parto, mesmo que não entregue ao médico. Quando eu fazia live sobre o plano de parto, eu rasgava um papel no meio da live. Por quê? O papel pouco interessa, gente. O que interessa é você saber conversar com o médico. É o seu acompanhante saber conversar sobre as intervenções. Então, o plano de parto ele tem que ser feito para você entender cada item, mas não necessariamente você tem que entregar um papel, porque o papel ele pode ser amassado, rasgado, jogado fora. Agora, o seu conhecimento ninguém te tira, certo? Até amanhã, gente. Um beijo. Consegue, Luana. A gente vai mandar. Vai ficar até sexta-feira
Então, Até sábado. até sábado. Então, se não conseguir entrar no momento da live, você vai conseguir comprar até sábado, tá bom? Fique tranquila. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Até amanhã.